Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave aqui no Gameplay e hoje nós vamos falar sobre o Capiroto. Óbvio que eu não estou falando da figura bíblica nem nada, mas da série Lucifer, que estreia sua 5ª temporada nesta sexta-feira na Netflix. Welcome home. How do you like the mess I made? Eu trago aqui algumas curiosidades que talvez você não conheça. Começando pela criação do personagem, né? O Lucifer da DC, da Vertigo, que era um selo da DC Comics, é uma criação do Neil Gaiman. Sim, o escritor Neil Gaiman, conhecido por Deuses Americanos, Belas Maldições, e Sandman é o pai de Lucifer nos quadrinhos. O personagem surgiu no volume 4 de Sandman, lá de 1989, né? Quando o Senhor dos Sonhos desce ao inferno para recuperar o item dele e troca uma ideia com Lúcifer que ele já conhece desde os tempos da criação do mundo. Uma curiosidade que vem desse primeiro encontro do Morpheus, o Sandman, com Lúcifer, é que ele descobre que ele não é o único ser a reinar no inferno, né? A gente aprende lá pela cultura que a gente adquire cristã, judaica e tal, que o diabo é quem manda no inferno, né? Mas na origem dele, nos quadrinhos, ele divide o inferno com mais dois seres, Beelzebub e Azazel, desde que o grande mal tentou tomar a Terra, né? Isso é uma alusão à Crise nas Infinitas Terras, que é uma grande saga da DC nos quadrinhos. E desde então, Lúcifer divide esse cargo com o Beelzebub e o Azazel. Mais tarde, o Lúcifer abandonaria o inferno por estar cansado de estar lá há 10 bilhões de anos e vagaria pela Terra, uma ideia que foi colocada na série. Outra coisa legal dessa origem dos quadrinhos é que o Lucifer é baseado no David Bowie. Não na personalidade, mas o visual, né? Quando o Neil Gaiman fez Sandman e sabia que iria colocar Lucifer, ele pensou no David Bowie justamente por ser um ser camaleônico, né? Um cara que muda de visual com muita frequência. Então, se você vai fazer um personagem que é o pai da mentira, digamos assim, seria útil ter um personagem desse, né? Tanto que você vê o diabo no cinema, ele é às vezes o Al Pacino, o Robert De Niro, a Elizabeth Hurley, porque ele sempre tá mudando de forma de acordo com o que ele precisa. Então, o Neil Gaiman fez esse pedido pro artista na época desenhar, e se você pegar o personagem, dependendo da época em que ele é desenhado, ele tá diferente justamente para parecer o David Bowie daquela época. Então foi uma excelente escolha do Neil Gaiman basear o visual do personagem em um artista que muda tanto o visual. Outro personagem muito popular desse mundo obscuro da DC é o John Constantine. E até a série de Lucifer bombar, o John Constantine meio que ficava nessa vaga de o mais popular, né? Hoje é dividido com Lucifer. Apesar disso, eles são personagens que se conhecem nos quadrinhos há pouco tempo. Mesmo que os dois sejam da década de 80, o Constantine acho que mais de 86, 87, e o Lucifer de 89, eles só foram se encontrar nos quadrinhos no final de 2019, em dezembro, na edição 15 do 2º volume de Lucifer. E isso aconteceu também na série, né? Quando a gente teve a crise da CW, teve o encontro deles pela primeira vez em outra mídia, e foi em dezembro de 2019 também. Não sei se a DC planejou isso ou se foi só uma feliz coincidência. E a última posição das curiosidades aqui tem que ter um contextinho rápido que eu já vou explicar. Senta que lá vem a história. Mas como eu falei, é a primeira vez que eles se encontram na série, nos quadrinhos, mas tem um motivo para eles terem passado tanto tempo sem se encontrar. Lá no início da década de 90, um pouco depois, né, ali 89, Sandman surgiu e tal, o escritor Garfiennes estava escrevendo Hellblazer, que era a revista mensal do Constantine, e ele queria fazer um arco em que o Constantine entrava no embate com o diabo. Só que quando ele foi escrever, os editores avisaram para ele que ele não poderia usar o Lucifer porque já tinha um plano para ele no Sandman, que seria a história em que ele desiste do inferno e vai vagar na Terra. Só que como o Garfiennes já tinha essa história planejada, ele teve que criar um outro demônio, e ele criou o primeiro dos caídos, que em teoria teria sido a primeira criação de Deus a ser criada, obviamente, e também a ser banida para o inferno, e era muito mais próxima do diabo que a gente tem ideia no imaginário popular, né? Uma figura mais demoníaca, um cara cheio de ódio, ressentimento do Lúcifer por ter roubado o reinado do inferno dele, ressentimento do John Constantine que vive enganando ele. Só que o que aconteceu lá em 2005 era um ano muito diferente para adaptação de quadrinho, né? Não é que nem hoje, que tem a pressão dos fãs e tal, naquele tempo era tudo mato, cara. Então é de se esperar que eles estivessem pouco ligando para qualquer problema com o nome de personagem que os quadrinhos tivessem. Então no filme do Constantine, com Keanu Reeves, já começa mudando tudo, né? O Constantine deixa de ser britânico, passa a ser o Keanu Reeves de terno preto, e eles têm um encontro, né, do Constantine com o diabo. Só que como não tem toda essa preocupação do gibi, eles simplesmente chamam ele de Lúcifer. Então, em teoria, 2005
no filme do Constantine é a primeira vez que esses dois personagens se encontram, e aí você coloca que o Tom Ellis, o ator da série, não é o primeiro cara a ter interpretado o Lúcifer da DC, mas sim o Peter Stormare, né, que fez aí o Diabão Pé Preto no filme do Constantine. Se você gosta da série, essa sexta-feira estreia a 5ª temporada, então confira na Netflix. Lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui para falar de série, de gibi, de cinema, de videogame. Deixa um comentário, ativa o sininho para receber notificação. Toda quarta-feira a gente está aqui. Vai lá na Hora Suave e se inscreve também. Até a próxima.